Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos. Graça e paz. Olá, graça e paz. E hoje na nossa Palavra Oportuna, o nosso tema, como sermos movidos pela eternidade, pastora. E o nosso texto está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz a palavra do Senhor. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha que texto maravilhoso. Esse texto nos lembra que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, ou seja, diante da eternidade do Senhor, pastora. E ele diz que é necessário que todos compareçam, todos né? Nós. Isso é importante. Então, nós vamos falar hoje sobre movidos pela eternidade. Nós estamos aí numa campanha, né? E nós estamos baseados num livro que justamente é o mesmo nome, né? O livro de John Bevere chamado Movido pela Eternidade. O que há nessa palavra eternidade que chama tanto a nossa atenção, pastora, que pode ela tem até o potencial de influenciar uma nação inteira? O que tem nessa palavra eternidade que chama tanta atenção, né? Precisamos admitir uma coisa, olha só, uma pergunta primeiro. Você tem investido na vida da eternidade com o Senhor no céu? Como que nós estamos investindo? Porque, nós precisamos admitir, pastor, que a maioria das pessoas terminaria seus dias na miséria, olha só, se planejassem o futuro tão descuidadosamente, né? Como se preparam para a eternidade. Olha só. Olha que acabaria na miséria. Que coisa forte. Né, se você investisse no seu futuro profissional, né, de estudos, como você investe na vida da eternidade. Você está preocupado com a vida da eternidade? Então nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Muitos de nós ficaríamos chocados ao descobrirmos que a maior parte do nosso tempo está sendo gasto, pastora, com coisas temporais e não eternas. Pastor, às vezes as pessoas ficam pensando, a vida da eternidade ainda vai chegar. Então não investem nessa vida, não se preparam para ela, mas são movidos pelas coisas que se acabam por aqui mesmo. Porque quem serve ao Senhor, quem conhece a palavra do Senhor, não tem desculpa. Então nós não podemos apenas, pastora, pensar que tudo vai acabar bem, né? Vai acabar dando tudo certo diante lá do trono do julgamento. Sem conhecer como viver uma vida na eternidade. Isso não é o bastante e nós não temos desculpas, né? Muito sério. Pois Deus já nos deu a direção, né? Deus fez com que a sua vontade se tornasse disponível para cada um de nós através da sua palavra. Sim. Então nós sabemos através da sua palavra. E o que é então essa palavra mover? Como é mover-se, né? Que significa, nós buscamos essa informação, impulsionar. Ou seja, quando você é impulsionado, significa dirigir, controlar ou direcionar. Ou talvez uma outra definição é fornecer a força motriz a alguma coisa, né? Então, uma pergunta para nós, o que tem movido a sua vida? São as coisas temporais, as coisas desse mundo ou as coisas eternas que o Senhor tem para nós, né? O que está guiando e motivando a sua vida, a nossa vida nesta terra? São perguntas que nós precisamos responder. São as coisas eternas ou as coisas temporais? Então nós precisamos ter essas respostas, né? Está baseado na sabedoria divina ou na sabedoria e no conhecimento humano? São perguntas, né? Ou estamos nos comparando com outras pessoas. Como é que você tem sido movido? Movido pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas dizem, movido pelo trabalho, movido pelo dinheiro, movido pelo sexo, pela mídia, pelas coisas do mundo? Qual
tem sido o seu mover? O que você tem sido movido, né? Então, nós precisamos entender essa palavra e nós estamos aqui justamente para falar que nós, então, seremos julgados um dia, pastor. Sim, meu Deus, e o próprio certo. Jesus diz lá em João 12:48 que há um critério de julgamento, Sim. que é a própria palavra que eles têm proferido para nós, né? Essa, ele diz, julgará no último dia, está lá em João 12:48. Ele fala que há um critério de julgamento que é a própria palavra que ele está falando, o próprio Jesus está proferindo para cada um de nós. Essa nos julgará no último dia, né? Então, muitos vão ficar, pastores, estarrecidos quando comparecerem diante do tribunal de Cristo, né? No dia do julgamento, vão ficar assustados. Sim. Não vão entender tudo isso, né? Então, qual será o critério segundo o qual seremos julgados, né? Que esse critério da palavra motive a sua vida, a nossa vida, né? Nos motive a consultar as Escrituras com atenção, dando a devida atenção, a fim de termos, então, um fundamento. E qual que é esse fundamento? Então, para que nós possamos entender, há alguns pontos que nós queremos destacar aqui nesse texto, sabe? Principalmente o fundamento, né, pastora? Aí é o fundamento para que nós de tudo. É a base de tudo para que nós possamos de fato ser movidos pela eternidade, é o temor do Senhor. Amém. O temor do Senhor, a própria palavra diz que é o princípio da sabedoria, ou poderíamos dizer assim, o fundamento da sabedoria, né? Então, o que é temer o Senhor, pastor? O que é temer o Senhor? O Senhor conhece o nosso coração, amados. O Senhor sabe o que passa no nosso coração no mais profundo, né? E um dia tudo isso vai vir na claridade, pastor. A palavra de Deus fala que um dia tudo se tornará manifesto, tudo virá na claridade. Então, o que é temer ao Senhor? É ter medo dele? Não, medo não é temor. É ter medo de Deus, né? De jeito nenhum, pois como que a gente vai ter intimidade, relacionamento com alguém que a gente tenha medo? É impossível, né? Não tem como, né? O Senhor quer ter essa intimidade conosco, tanto é que quando Deus liberta o povo de Israel, lá do Egito, o povo do Egito, e usa Moisés então tem uma vida na presença do Senhor e ele fala algo interessante lá em Êxodo 20:20, pastor. Ele fala assim, não temas, porque o povo estava com medo de Deus. Sim. Deus querendo andar com o povo, caminhar com o povo, ter relacionamento com o povo, e o povo estava com medo de Deus. Então Moisés diz assim, não temas, né? Deus veio para vos provar, né? Vos provar. E para que o seu temor, ele falou, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha só. Então, Deus, ele quer que a gente tenha o temor dele, mas não tenha medo. Ele fala, não tenha medo. Interessante, né? O povo estava com medo e por isso eles falaram, não queriam nem chegar perto de Deus, não queriam nem caminhar com Deus. Falaram, Moisés, vai lá, você fica lá e a gente fica por aqui mesmo. Até mesmo. É mais ou menos assim. E que a gente percebe algumas pessoas sim, algumas pessoas líderes buscam a Deus, outros parece que tem medo, né? Sim, até mesmo, pastor, porque o medo não impede as pessoas de pecarem contra Deus, de ofender a santidade de Deus. O temor, sim. Mas o temor impede, porque proferimos Deus em honra, né? Então, a pessoa falou em honra, né? Justamente temer ao Senhor é honrá-lo, né? É estimá-lo, é valorizá-lo, é respeitá-lo, é reverenciá-lo acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Tem gente que uma pessoa está muito mais acima na vida dela do que é Deus, né, pastor? Então acontece muito. É amar o que ele ama. Você ama o que Deus ama? É odiar o que ele odeia? Você odeia? Isso é temor, né? O que é importante para ele é importante para você? Então são questões de honrar, de temer ao Senhor, né? Então nós precisamos temer ao Senhor de acordo com a palavra. A Escritura nos diz que o temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria. Então, se você é um homem sábio, uma mulher sábia, você vai então temer ao Senhor, né? A outra coisa que eu queria compartilhar é que a gente, além de ter esse fundamento, essa base, esse alicerce, que é o temor ao Senhor, esse temor, essa vida tem que ser desenvolvida. E o apóstolo Paulo vai falar que a gente deve desenvolver a nossa salvação. Então ele diz lá em Filipenses 2:12 que a nossa salvação deve ser desenvolvida, ou seja, cultivada, né? E ele fala que ela deve ser desenvolvida no temor e no
tremor, olha só, Amém. temor e tremor, né? No temor do Senhor. Automaticamente ele está falando, ó, a nossa salvação tem um alicerce, tem uma base, né? E ela deve ser desenvolvida em cima dessa base, Sim. desse temor. Ele está falando exatamente isso, né? Ou seja, a nossa salvação deve ser algo desenvolvido. Você precisa buscar o Senhor, você precisa crescer, você precisa avançar. É importante como ele diz que é necessário desenvolver a salvação. Então, pastor, às vezes muitas pessoas ficam só nos princípios básicos da questão da fé e passam uma vida inteira como meninos na fé, levados de um lado para o outro sem amadurecer. Ele diz, é necessário desenvolver, amadurecer na salvação, nas coisas que são concernentes à eternidade. Então, como a senhora disse, o temor nos ajuda, nos impede de pecar contra o Senhor, né? Sim. De falhar, até de falhar contra o Senhor. Então devemos ter amor, sim, com certeza. Paulo aqui ele está falando que a gente deve desenvolver a nossa salvação em temor. Ele poderia falar em amor, né? Sim. Em caridade, em bondade, coisa parecida, mas não, ele está falando em temor. Não que o amor, a bondade não seja importante, ela é importante, o amor é muito importante, mas também nós devemos levar em consideração a questão aí desse temor ao Senhor, né? Desenvolver a nossa salvação através do temor. O próprio apóstolo Paulo vai um momento falar, Abba Pai, Paizinho querido, e um outro momento ele fala, Deus é fogo consumidor, ou seja, Deus, ele é juízo também. Ele vem como um juiz, né? E a gente não pode esquecer disso. Então, nós precisamos desenvolver a nossa eternidade, a nossa salvação a cada dia. E o último, para nós fecharmos aqui, orarmos, pastora, nós devemos viver nessa perspectiva da eternidade, né? Viver numa perspectiva eterna o tempo todo, né? Se não somos movidos pela eternidade, viveremos e nos comunicaremos mais visando os benefícios desta vida aqui, pastora, em vez de vermos a vida a partir de uma perspectiva eterna. Sim. Então nós precisamos ter a mente, né, em Cristo o tempo todo. Aí nós lembramos aqui dos homens de Deus que na história, né, o próprio Abraão, a palavra de Deus fala em Hebreus 11:10 sobre os patriarcas, né, e fala que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha só, ele aguardava, ele tinha perspectiva dessa cidade, né? Então nós precisamos andar dessa forma, precisamos ter temor, precisamos desenvolver a nossa salvação, crescer no temor do Senhor, mas nós precisamos também andar nessa perspectiva da eternidade com o Senhor. Ele habitava em tendas e aguardava a cidade, né? Eterna. Então a gente percebe que ele entendia, né, Abraão, que haveria uma recompensa nesta vida por nós obedecermos aos princípios de Deus, né? Então somos moradores desta terra, mas moradores temporários, pastor, né? A nossa pátria são peregrinos, como o próprio Abraão é falado que ele é peregrino, né? Então devemos ter êxito nesta vida. Você e eu devemos ter êxito nessa vida, mas pelos padrões do céu. Amém. Amém? Pelos padrões do céu, do Senhor, e não pelos padrões da nossa cultura, dessa terra, deste mundo. Não dessa forma, né? Então, nosso verdadeiro lar não é aqui, é celestial. Amém. Então, diz lá também em Hebreus, nessa mesma parte, que eles aspiravam por uma pátria superior. Ainda fala, isto é, a celestial, né? Por isso, até diz que Deus não se envergonhou deles de ser chamado o seu Deus. Olha só, porque o pensamento deles era na eternidade, a perspectiva deles era eterna em todos os sentidos, né? Então Deus não se envergonhou de chamá-los de seus filhos, né? De fato, de ser o seu Deus, porque Ele está ali preparando uma cidade para cada um de nós, né? Então a pátria que aqueles santos naquele tempo aguardavam é a cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém. Aqueles que viverem nessa cidade serão chamados também de vencedores. Você quer ser vencedor? Amém. Quer ser uma vencedora? De Jesus. Né? Então, a recompensa deles será infinitamente maior do que o melhor que essa vida aqui terrena pode nos oferecer. A sua recompensa, se você temer ao Senhor,
ser movido pela eternidade, temendo ao Senhor, desenvolvendo a sua salvação no temor e vivendo a perspectiva eterna, a sua recompensa será infinitamente maior do que qualquer coisa que possa existir de bom nesse mundo, pastor. E a sua vida vai valer a pena hoje e por toda a eternidade. Aleluia. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Pai, muito obrigada. Nós te bendizemos por essa palavra, meu Deus, tão profunda. Nós poderíamos aqui passar esse dia inteiro, essa noite toda falando sobre esse assunto, sem cansar. São coisas maravilhosas, lindas e que, meu Deus, nos fazem pensar na eternidade para sempre com o Senhor. Amém. No nome de Jesus Cristo, eu oro por todas as pessoas que estão sendo alcançadas com essa ministração. Eu oro, meu Deus, para que vivam na perspectiva das coisas eternas. Meu Deus, que as coisas eternas impulsionem, movam as suas vidas nessa terra. E, meu Deus, que a sua vida vale a pena hoje e para todo o sempre. Eu oro para que desenvolvam a sua salvação no temor e no tremor do Senhor, proferindo sempre o Senhor em honra, meu Deus, sempre, meu Deus, caminhando de forma que não ofenda o Senhor, não ofenda a tua santidade. Obrigado, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, que o fundamento ali esteja mesmo alicerçado no temor do Senhor. Amém. E que possam caminhar, crescendo e amadurecendo sempre para a honra e a glória do teu nome. A perspectiva como Abraão teve, meu Deus, vivendo nessa terra, ele aguardava com tanta alegria, meu Deus, um fundamento não feito por mãos humanas, mas pelo nosso Pai Celestial, que é o Pai da eternidade e que vive e reina para sempre. No nome de Jesus Cristo, fica conosco. Amém. E graças a Deus. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.